Você já investe em dólar? Sabe como investir em dólar? A gente vê muita gente falando sobre investir em dólar e a gente fica preocupado, não sabe para que lado a gente vai. Então hoje eu vou te mostrar uma forma fácil de você investir em dólar, ter rendimentos em dólar e não ficar preocupado com análise fundamentalista, análise de ações de empresas que você nem sabe como funciona em outro país. É uma análise muito mais difícil de ser feita. Então isso que eu vou te mostrar aqui é uma forma simples de você fazer essa compra desses ativos e ter o rendimento em dólar sem ter que se preocupar muito. É fato que você precisa investir em dólar. Não pode morrer agarrado com o real. O real, assim como todas as outras moedas fiduciárias, só as moedas dos países, ele tem uma desvalorização natural devido à inflação. O dólar também tem, mas a diferença é muito grande. A inflação, ela corrói nosso patrimônio. Pensa você que em 1994 tu tinha uma nota de R$100 na mão e você ficou 30 anos com a mão fechada com esses R$100. Depois de 30 anos, agora em 2024, você abriu a mão e você tinha R$16. Isso é a inflação. Você pegar teu carrinho de compra de R$100 em 1994 e você tirar R$84 dele, é o que você teria de compras hoje, com esses R$100. Então pensa que investir não é ficar milionário, a questão não é ficar rico e milionário, é você não perder o dinheiro que você conquistou com horas de trabalho, porque o seu dinheiro é você vender as horas do seu trabalho em troca de dinheiro, e você sabe o quanto é suado essas horas de trabalho, então você troca essas horas por dinheiro. E agora você precisa dar valor a esse dinheiro, você precisa multiplicar ele, de preferência botar ele para trabalhar por você, para que no futuro mais velho você precise trabalhar menos horas e já tenha um dinheiro trabalhando por você. Então você precisa investir em dólar, você precisa se projetar em dólar. E aí, assim como eu falei, o real, o dólar também se desvaloriza como real, mas a diferença é muito grande, porque o dólar, ele, além de ser a moeda mais forte do mundo, ele é uma moeda negociada. Ele é a moeda mais negociada no mundo. Vários países, as negociações internacionais, elas acontecem em dólar. Então, isso faz com que ele seja menos inflacionado. Porque a inflação é simplesmente o seguinte: o governo, ele tem as dívidas dele, ele precisa, assim como você na sua casa, quando você tem muita dívida, você consome o seu patrimônio. E aí você precisa diminuir as dívidas para você ter um patrimônio um pouco maior. E o governo, o que ele faz? Ele, como é dono da máquina de fazer dinheiro, quando ele gasta muito, ele imprime dinheiro. E aí ele vende para você títulos públicos em troca do dinheiro, te prometendo que depois ele vai te pagar. E esse dinheiro, quando ele entra no mercado, ele faz com que a própria moeda se desvalorize. Porque se eu tenho mais dinheiro no mercado, esse dinheiro vale menos. Então é importante você investir e é importante você investir em dólar. Então, dito isto, a gente vai passar para o segundo ponto. Qual seria uma forma simples de você investir em dólar e não ficar preocupado analisando, fazendo análises absurdas, fundamentalistas das empresas, qual que vale a pena, qual que não vale? Seria você investir em ETFs. O que são ETFs? ETFs é uma cesta, né? É como se você pegasse e comprasse, desse o teu dinheiro para uma empresa e ela te desse uma cota proporcional ao dinheiro que você entregou a ela. E essa empresa, ela vai pegar e vai fazer toda essa análise. Ela vai comprar todas as ações dentro daqueles parâmetros que você acordou com ela. Então os ETFs, eles copiam determinados índices. Existe um ETF do Ibovespa, que é o BOVA11, ou seja, ele pega as maiores empresas da Bolsa de Valores do Brasil. E aí ele trabalha com a média, como se você tivesse um pedacinho de cada uma dessas empresas quando você compra um título do BOVA11. Um ETF do S&P 500, que é um índice americano da Bolsa Americana. É como se você comprasse as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Pega as 500 maiores, bota numa planilha e as 500, pega todas as empresas da Bolsa Americana, coloca na planilha e as 500 maiores, o S&P 500, ele vai lá e compra essas ações. E você, quando compra um ETF do S&P 500, tá, é como se você comprasse uma participação. Então, quando ela for dividir, ela compra aquelas 500 empresas, quando ela receber o lucro das 500, ela
reparte com todos os seus acionistas e você vai ser um dos acionistas. Existem alguns ETFs que replicam o S&P 500 e existem outros ETFs que replicam outros índices. Então a gente aqui hoje, a gente vai falar de 4 ETFs que vão te render dólar mensais. E ETFs em situações diversificadas, para que você tenha um pouco de aporte em cada um dos cenários. Em renda fixa, em renda variável, em um pouco mais arriscados e um pouco menos arriscados. Então a gente vai falar de 4 ETFs aqui que você vai mensalmente, você vai lá, se você quiser, e você compra um ETF desse, e você não precisa comprar uma cota cheia, você pode comprar fracionado, com poucos reais, dólares, você compra essas frações, e aí você vai receber proporcional, e todos os meses você vai receber dividendos, em dólar, o que é mais importante. Isso preserva teu patrimônio, porque com o tempo hoje, a gente pensa, o dólar, vamos supor, vamos imaginar que o dólar valendo, o real valendo, cada dólar valendo 5 reais. E aí muitos imaginam, tá valendo 5, eu vou esperar cair para comprar. Não acredite, porque no longo prazo a diferença vai ser maior. Porque o real se desvaloriza numa velocidade muito maior e o dólar se desvaloriza numa velocidade menor. Então a tendência é que com o tempo aumente essa diferença. E o real perca mais valor e o dólar perca, mas perca menos que o real. Então se está 5 hoje, ele pode cair para 4, pode cair para 3 devido a uma crise econômica, alguma outra situação, o Brasil melhora em algum ponto, beleza. Mas no longo prazo ele vai voltar para essa diferença e vai aumentar. Essa é a realidade. É impossível ser diferente? Não, não é impossível, mas é improvável. Então mais provável, o que se estabelece quando tu faz investimento, tu trabalha com probabilidade, tu não trabalha com certeza, então mais provável é que o dólar aumente o valor frente ao real. E o real se desvalorize ainda mais. Então comprar esses ETFs vai proteger seu real, porque você vai estar carregando dólar por longo prazo, e aí lá na frente, se você quiser fazer alguma conversão, tudo bem, mas você vai ter um dinheiro mais valorizado. Inclusive você pensando em fazer viagem, pensando em fazer um investimento internacional, você vai estar com o seu capital protegido, porque ele vai estar em dólar, vai estar se valorizando junto com o investimento que você pretende fazer. Então vamos passar aqui para os ETFs, para a gente poder acelerar o vídeo e terminar rapidinho esses 4 ETFs que eu vou passar para vocês. O primeiro ETF que eu vou passar para vocês aqui é o DHS. O DHS hoje está custando 99 dólares. Aqui, ele é um ETF que rastreia um índice ponderado por dividendos de empresas dos Estados Unidos que pagam altos dividendos. O índice exclui empresas com capitalização de mercado inferior a 200 milhões. O DHS detém um portfólio abrangente que atua bem no segmento de alto rendimento de dividendos dos Estados Unidos. O fundo tem um leve viés de crescimento e carrega um rendimento de dividendos turbinado. Como índice subjacente do fundo exige apenas que a empresa tenha pago dividendo nos últimos 12 meses, que ele lança uma rede mais ampla, incluindo muitos novos pagadores de dividendos. Então o DHS ele busca empresas com altos dividendos. Ele exclui empresas com capitalização de mercado menor de 200 milhões de dólares, mas investe em empresas com altos dividendos. O DHS ele teve uma variação nos últimos 12 meses de 21%, tem um dividend yield de 3% ao ano em dólar. Ele perde aqui para o IVVB 11, que replica o índice S&P 500, ou seja, em termos de valorização, se você tivesse investido no IVVB 11, você teria uma valorização maior. Mas aqui o ponto é que o DHS ele paga dividendos mensais de empresas com alto rendimento. Se você tivesse investido no IVVB 11, que replica o índice do S&P 500, você teria uma valorização maior nos últimos 5 anos. Mas a questão aqui é que o DHS é um pagador de dividendos. Então o propósito aqui é você receber mensalmente dividendos desse ETF. Como eu já fui falado, 3% ao ano em dólar. E aqui a gente vê 12%, 12 centavos de dólar, 4 centavos de dólar, 37 centavos de dólar, 36, 21, 33. Uma média de 30 centavos de dólar por mês, todos os meses. Se você comprar uma cota cheia, que está 99 dólares, mas você não é obrigado a comprar uma cota, você pode investir em frações do ETF. Passando aqui para o segundo ETF, o SPHD. O SPHD, vamos aqui para
a explicação direta do ETF, o SPHD rastreia um índice ponderado de rendimento de dividendos que compreende as ações do S&P 500, menos voláteis e com maior rendimento de dividendos. O SPHD seleciona o mercado de ações dos Estados Unidos uma vez que entrega uma cesta inteira. Ele inclui os 50 nomes menos voláteis escolhidos pela lista, restrita aos 75 maior rendimento de dividendos. O SPHD ele pega as 75 empresas do índice S&P 500, as maiores empresas dos Estados Unidos, as que têm os maiores dividendos, e pega as 50, dentro dessas 75, ele escolhe as 50 que têm menos volatilidade, para trazer uma segurança maior e, ao mesmo tempo, escolher empresas com alto rendimento, com altos dividendos. O SPHD teve uma variação nos últimos 12 meses positiva de 19%. O ETF está custando $50, um dividend yield nos últimos 12 meses de 2,9%. Também perderia para o IVVB11, mas a questão aqui, como foi falado, são os dividendos. O propósito aqui não é a busca da valorização, e sim dos dividendos. A gente vê aqui os dividendos médios aqui de 13%, quase todos os meses 13%, 13%, 14%. Você investe em uma cota $50 e recebe 13%, 13 centavos de dólares. É pouco? É pouco no curto prazo. Só que esses 13% mensais, eles vão render juros sobre juros se você for reinvestindo. Então aqui a estratégia é você construir patrimônio ao longo tempo. Você vai ter uma previsibilidade aqui aproximada de rendimentos, quase todos os meses, todos os meses na realidade. Estou falando aqui porque renda variável você não tem certeza, mas o histórico do ETF é que ele paga dividendos todos os meses e uma taxa média de 13 centavos de dólares. Você sabe o que você vai ter, então você faz um planejamento em dólar, quase R$1 aqui, e aí a gente preserva o patrimônio ao longo do tempo. A gente vai passar aqui para o terceiro ETF, que é o DIP, que é do JP Morgan. Então o DIP está custando hoje $50, 84 centavos. O DIP é um fundo de gestão ativa que investe em ações de grande capitalização nos Estados Unidos e notas vinculadas a ações. Ele busca fornecer retornos semelhantes ao S&P 500 com menor volatilidade e renda mensal. Seleciona seu portfólio ações do índice S&P 500 usando o processo para identificar ações de valor com características favoráveis de risco e retorno, justamente com considerações. O DIP ele investe em ações grandes do S&P 500, só que aqui ele busca um retorno maior, por isso ele arrisca um pouco mais. Ele investe em opções, não vou entrar aqui a fundo em opções para explicar, mas opções é a compra de um direito de comprar ações. E aí, para isso, ele faz um risco, ele lança puts, né? Ele vende opções no mercado e recebe por isso. Ele vende o direito de algum interessado comprar ou vender ações para ele, e para isso ele recebe um prêmio. Isso é uma operação, ela é muito boa até para você potencializar e turbinar seus dividendos, mas é uma operação arriscada. Mas ele faz isso com o propósito de aumentar a possibilidade de retorno dos investidores. É um dos ETFs um pouco mais arriscados, mas é feito por uma grande gestora, então quem pretende investir sabe que está entregando na mão de uma grande gestora que está há décadas aí no mercado. O DIP, como foi falado, aproximadamente $59, teve uma variação positiva de 4% nos últimos 12 meses e um dividend yield um pouco mais alto de 7%, só que em dólar. E aqui ele também perderia para vários índices, mas o propósito aqui é receber dividendo. Se tivesse investido R$1.000 no DIP há 10 anos atrás, hoje teria 1.262. A média dos últimos 5 anos é de 10% de dividendos. E aqui a gente vê os dividendos: 32 centavos, 39 centavos, 40 centavos, 37 centavos. Então, um dividendo de yield médio ali de 40 centavos de dólares todos os meses. Você investe $59 numa cota e recebe esses dividendos mensais. É um ETF, como foi falado, um pouco mais arriscado, mas aqui é pensando numa carteira equilibrada e balanceada. Carteira que investe em ações, carteira que investe em ações que potencializa dividendos, carteira que investe em ações e corre um risco maior com a aplicação das estratégias de opções. Então aqui é bem equilibrado. Então a gente vai para o quarto ETF. O SGOV está custando hoje aproximadamente $100.
O ETF rastreia um índice ponderado pelo valor de mercado de títulos de tesouro americano com vencimento em menos ou igual a 3 meses. O SGOV é um ETF de renda fixa e investe em títulos de tesouro americano. Em títulos de curto prazo, de 0 a 3 meses, isso traz uma previsibilidade, uma volatilidade muito baixa. É como a gente investir no Tesouro Selic aqui, é esse ETF lá. A volatilidade é muito baixa, você investe aqui com o propósito simplesmente de receber dividendos e fazer um caixa em dólar, porque você protege seu patrimônio da volatilidade e recebe dividendos mensais também por isso. O propósito aqui não é ter grandes ganhos, mas simplesmente uma proteção de patrimônio. Dentro dessa carteira diversificada de ETFs que a gente apresentou, o SGOV traz uma estabilidade e aí você acaba tendo um capital para poder aproveitar determinadas oportunidades em outros momentos. O SGOV, como eu falei, está custando $100, teve uma variação positiva de 3% nos últimos 12 meses, mas a volatilidade dele é muito baixa. A gente vê aqui, ó, em 10 anos, $100, ó, 90, 90, 90, 90, é muito baixo. Dividend yield 5%, um dividend yield bom, e para um ETF que investe em renda fixa. Mas a volatilidade dele é muito baixa, então não espere grandes variações desse ETF. Seria a determinado ponto até algo positivo. Aqui os rendimentos mensais, 36 centavos de dólar, 37, 37, 41, 43, 44. Então, um dividend yield mensal aqui de 40 centavos de dólares aproximadamente. É importante você fazer essa ponderação aqui, que são ETFs com propósitos distintos, e aí você tem que ver aquilo que cabe na tua carteira, mas pensando numa carteira balanceada diversificada, essa seria uma carteira ideal. Mas não deixe de pensar em investir em dólar. ETF é uma forma simples que eu apresentei aqui. Você pode pensar em outras, mas antes domine essas outras formas, porque o ETF é um pouco mais seguro, são gestoras grandes que fazem essa gestão dos ativos, eles fazem todas as análises, se aplica em empresas normalmente sólidas, esses ETFs aqui. Por isso é importante você delegar a gestão do seu dinheiro para uma dessas empresas. Então essa é a mensagem que eu queria passar aqui. Não deixe de se inscrever no canal para receber novos conteúdos e não deixe de curtir o vídeo para ajudar o canal. Muito obrigado.